No 27 de setembro de 2021, 9 horas e 45 minutos, segunda parte da aula sobre competência tributária, né? Bom, então, nós vimos aqui na primeira parte da aula, né, todos os impostos de competência da União, dos estados, do Distrito Federal, municípios. Com relação ao IPVA, gente, eu acho que estou ficando meio esquecido mesmo, porque não sei. Essa jurisprudência aí, que colocaram aí, eu dei uma olhada aqui, de fato, o Supremo Tribunal Federal, inclusive até é uma coisa que eu não entendo muito bem, porque o Supremo Tribunal Federal ele diz que embarcações e aeronaves não podem sofrer incidência de IPVA porque eles são registradas pelos municípios nem pelo Estado, tá? Mas eu acho, sinceramente, assim, que uma coisa não tem nada a ver com a outra, entendeu? Porque só porque não é registrado, não, a Constituição fala, né? Propriedade de veículos automotores. Então, acho que todos os veículos automotores poderiam ser alcançados pelo IPVA, tá? Professor, mas quem regula esses tipos de veículos não é para se questionar mesmo. Não, quem regula é a União, eu sei, É, a aeronáutica e embarcações, quem regula é a União, mas isso não quer dizer que o Estado não possa tributar. Ué. A tributação não tem nada a ver com a regulação, percebe? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E assim, num país que depende do seu carro para você trabalhar, né? Você tem um carro para se locomover, você paga IPVA, e pessoas que possuem embarcações e aeronaves, né? Que tem muito mais condição, porque tudo é uma questão de condição, Daniela, percebe? Capacidade contributiva. Quem tem mais capacidade contributiva para pagar um imposto sobre propriedade de veículo automotor? Quem tem um carro de 50 mil reais financiado, que vai trabalhar com esse carro, ou quem tem aí um helicóptero de 2 milhões de reais, 3, 4, 5 milhões de reais, ou que tem uma embarcação de 10, 20, tem barco aí de 100 milhões de reais, percebe? Porque se você está tributando a propriedade de veículos automotores, porque os proprietários desses veículos demonstram que eles têm riqueza, percebe? Quem tem embarcação e quem tem aeronave, muitas vezes demonstram riqueza muito maior do que quem tem um veículo, um carro. sim. E a população de baixa renda tem que pagar o imposto do veículo, e a população de alta renda não paga o imposto sobre o veículo aeronáutico que ele tem. Tem gente que vai trabalhar de helicóptero. Tem gente que mora num condomínio fechado lá próximo de São Paulo, pega o helicóptero, para em cima do prédio que é o escritório dele, trabalha, pega o helicóptero e vai para casa. Não pega É um trânsito. contrassenso, né, professor? Um contrassenso, exatamente, é um contrassenso. Pô, acabou de passar um caminhão aqui, ó. Pô, o cara tem um caminhãozinho dele, trabalha no caminhãozinho, não tem que pagar IPVA? Pô, por que o cara que tem uma aeronave não tem que pagar? Percebe? Agora, realmente, aeronaves grandes que a empresa usa para transporte, daí tudo bem, aí poderia ser isento. Aí eu acho até que não é, que daí é atividade empresarial, né? Daí vai ficar mais caro, né? Se você cobrar o IPVA de uma companhia como a TAM, por exemplo, a TAM ela vai descontar isso na nossa passagem. Mas, meu, embarcações e veículos aeronáuticos privados, não sei por que não pagam IPVA, certo? Bom, vamos ver agora a competência com relações às demais espécies tributárias, tá? Então, olha só, com relação a impostos, nós já vimos, está aqui, certo? Você tem que olhar para a materialidade do imposto. Dependendo da materialidade do imposto, é de uma pessoa ou de outra, tá ok? E veja que o nome do imposto pouco importa. O que importa é a sua materialidade, tá ok? A tributação, o que importa na tributação é a materialidade, tá? Então, você pode dar qualquer nome que você quiser para o imposto. A natureza jurídica dele, eu vou oferir a partir da sua materialidade. Taxa, gente. Quando é que o ente tributante pode instituir uma taxa? Então, esse silêncio que me Quando é tiver atuação estatal.
Qual a atuação estatal, Daniela? Vinculado. O critério material das taxas é vinculado a uma atuação estatal diretamente dirigida ao contribuinte. Quais são os dois tipos de atuação estatal diretamente dirigida ao contribuinte que podem sejar a taxa? Poder de polícia. O exercício do poder de Do polícia. poder de polícia. O E a exercício prestação do poder de polícia e prestação de serviço público. a prestação do serviço público específico e divisível. Tá ok? Então, veja só, a União pode fazer isso? Sim ou não? Pode. Os estados podem fazer isso? O Distrito Federal pode fazer isso? O município pode fazer isso? Então, veja, aqui a competência é comum a todas as pessoas políticas. Por quê? Porque qualquer uma delas pode exercer o poder de polícia, pode prestar um serviço público específico e divisível. Então, aqui não tem problema de competência. Sempre que o ente tributante exercer o poder de polícia, né? Sempre que o ente tributante atuar de forma direta ao contribuinte, seja através do exercício do poder de polícia, seja através da prestação de serviço público específico e divisível, ele pode ter uma taxa. Competência comum, pertence a todas as pessoas políticas. 2. Contribuição de melhoria. Qual é o critério material da contribuição de melhoria? Aí é um mantra, né? É a valorização imobiliária decorrente de uma obra pública. A valorização imobiliária decorrente de obra pública. Ou seja, sempre que o ente tributante realizar uma obra pública e, em decorrência dessa obra pública, se verificar a valorização do imóvel, essa valorização imobiliária pode ser perseguida pelo ente tributante através do tributo chamado contribuição de melhoria. Aí eu pergunto a vocês, será que a União pode realizar uma obra pública que acarrete valorização imobiliária? Sim. Pode. E os estados? Idem. Também. E o Distrito Federal? Também. E os municípios? Também. Então, aqui a competência é comum também. Percebe? Porque qualquer ente tributante pode realizar uma obra pública que acarrete valorização imobiliária. Então, qualquer ente tributante pode instituir contribuição de melhoria. Tudo bem? Contribuições. Agora vamos para as contribuições. Aí eu tenho as 4 categorias aqui, ó. Contribuições sociais, contribuição de intervenção do domínio econômico, contribuição de interesse às categorias profissionais e contribuição de iluminação pública. Então, vamos lá. Contribuições sociais. Gente, contribuições sociais é competência da União, com uma única exceção. Qual é essa exceção? Presta bastante atenção nisso. Alguém aqui trabalha com carteira assinada? Ninguém? Já Bom, trabalhei. já trabalhou. Isabel já trabalhou. Agora não trabalha mais. Quem recebe salário é obrigado a pagar um tributo chamado de, que vem descontado lá no Olerite. Ele vem assim, INSS, né? Que é a contribuição previdenciária do empregado. Então, gente, não sei se vocês sabem, vocês não tiveram essa matéria ainda, mas aqui no Brasil nós temos o INSS, que é o Instituto Nacional de Seguridade Social. Essa, sim, uma autarquia pública federal que promove previdência social. Previdência social nada mais é que um seguro, né? Só que aqui no Brasil, nós temos também, e o INSS, né, que promove a Previdência Social, ele tem um regime único de previdência, tá?
Então, é o regime do INSS. Então, se uma pessoa trabalha, tem carteira assinada, ela vai ter que pagar uma contribuição previdenciária. Esse dinheiro vai ser destinado ao INSS, mas, se ela engravidar, ela vai tirar o chamado auxílio maternidade. Então, ela vai ficar afastada do trabalho por 4 ou 6 meses, e durante esse período, quem vai pagar o salário para ela é o INSS. Percebe? Ela pode se aposentar pelo INSS. Se ela sofreu um acidente de trabalho, ela também vai ficar em casa, afastada do trabalho, após o 15º dia. Quem vai pagar o salário dela é o INSS. Então, veja, pessoas que têm trabalho com carteira assinada, ou autônomo também, tá? Tem muita gente que é autônomo e recolhe para o INSS. Porque eu sou autônomo, eu recolho para o INSS, e aí eu me torno um segurado do INSS. Ok? Agora, esse é o regime geral da Previdência, né, do INSS. Agora, existem institutos de previdência públicos a fim de promover a previdência privada dos funcionários públicos. Então, por exemplo, aqui em Taubaté nós temos o IPMT, Instituto de Previdência do município de Taubaté. Então, os funcionários públicos do município de Taubaté, ao invés de recolherem uma contribuição previdenciária para o INSS e se tornarem, participarem do regime de previdência do INSS, eles vão recolher uma contribuição previdenciária para o município e eles vão se tornar, digamos assim, segurados pelo IPMT e não pelo INSS, percebe? Então, eu, na qualidade de professor da Universidade de Taubaté, eu sou um funcionário público municipal. A Unital é uma autarquia pública municipal, administração pública indireta. Então, eu não recolho INSS para sobre o meu salário de professor, eu não recolho INSS para... Eu não recolho contribuição previdenciária para o INSS. Eu vou recolher uma contribuição previdenciária para o IPMT, ou seja, para o município de Taubaté. Entenderam? Quem é funcionário público do Estado de São Paulo vai pagar a contribuição previdenciária para a SPPrev, que é o Instituto de Previdência do Estado de São Paulo. E a União também possui os seus institutos de previdência. Entenderam isso? E hoje isso está mudando, né? Porque hoje isso traz um grande rombo para as contas públicas, né? Porque eles têm que pagar contribuição, têm que pagar salário integral para funcionário público. Aí é uma outra questão de injustiça social também, né? Se você é contribuinte do INSS, o máximo que você pode receber é uma aposentadoria de R$6.000. Se você é um juiz de direito ou um membro do Ministério Público, eles podem receber aposentadorias de até 30, 40, 50 mil reais. Eu tenho o teto hoje lá, né? Mas dá 30 e poucos mil reais, quase 40. Tá ok? Bom, vamos lá. Os estados, o Distrito Federal e os municípios, eles só podem instituir uma contribuição social que vai ser exigida dos seus funcionários públicos, caso essas pessoas políticas tenham institutos de previdência para os seus funcionários públicos. Então, vocês vejam que essa aqui é uma competência, uma condição, ela é condicionada. Porque, veja, os estados, o Distrito Federal e os municípios, eles só podem instituir uma contribuição social e exigir essa contribuição social dos seus funcionários públicos se antes eles criarem um instituto de previdência para esses funcionários, percebe? Então, vamos imaginar aqui um município bem pequenininho, Roseira. Eu não conheço, tá? Mas provavelmente Roseira, por ser um município muito pequeno, não tem um instituto de previdência.
Se Roseira, por ser um município muito pequeno, não tem instituto de previdência, então o funcionário público o município de Roseira não pode cobrar uma contribuição previdenciária do seu funcionário público. Percebem? Esse funcionário público ele vai contribuir para o INSS, para o regime geral. Agora, se em determinado momento o município de Roseira criar um instituto de previdência público para financiar o serviço público, a aposentadoria dos seus funcionários, aí ele pode exigir uma contribuição previdenciária desse funcionário, instituída por lei municipal de Roseira, e o funcionário deixa de pagar para o INSS. Entenderam? Sim ou não? Sim. Alguma dúvida? Isso aqui é bem difícil de entender, entendeu, Jurandir? Beleza? Seu áudio está desligado. Tá bom. Então, olha só. Melhorou, professor? Agora sim? Isso. Entendeu? Então, olha Sim, só. obrigado. As contribuições sociais são de competência da União, mas os estados, o Distrito Federal e os municípios também podem criar uma contribuição previdenciária e exigir essa contribuição previdenciária dos seus funcionários públicos, caso antes elas criem institutos de previdência para gerir a aposentadoria desses funcionários públicos. Tudo bem? Beleza. CID, contribuição de intervenção do domínio econômico, e contribuição de interesse das categorias profissionais, aqui é competência exclusiva da União. Aqui não tem choro nem vela. Aqui só a União pode instituir. Então, a CID, né, tem uma CID muito famosa aí, que é a CID combustíveis, né, que incide sobre os combustíveis, competência da União. E a contribuição de interesse das categorias profissionais também é só da União. É aquelas contribuições por órgão de classe, né? Aqui, gente, eu peço licença para vocês para ensinar uma outra coisa para vocês, que é a diferença entre competência tributária e capacidade tributária ativa. Estão vendo aqui embaixo aqui? Está escrito? Competência tributária e capacidade tributária ativa. O que é competência tributária? É a aptidão conferida pela Constituição Federal às pessoas políticas para que essas, mediante lei, instituam tributos. Então, a contribuição de interesse das categorias profissionais, tá? Quem tem competência para criar a lei que vai criar essas contribuições é a União. Agora, veja, quem é que vai cobrar esse tributo? Porque, gente, capacidade tributária ativa é a capacidade para figurar no polo ativo da relação jurídica tributária. Ou seja, é quem vai cobrar o tributo. Normalmente, quem exerce a competência tributária é quem cobra o tributo. Então, imposto de renda, competência da União. Quem cobra? A própria União. O dinheiro fica para ela, ela mesma cobra. ICMS, competência tributária, estados. Capacidade tributária ativa, o próprio estado. Percebam? O próprio estado que cria o tributo, né, ele já cobra o tributo. Então, ele exerce a capacidade tributária ativa e exerce a competência tributária. Agora, no caso das contribuições de interesse das categorias profissionais, eu vou ter uma desassociação. Por quê? Porque quem tem a competência tributária é a União. É ela quem vai criar o tributo em lei mediante, né? Vai criar o tributo por lei. Mas quem vai cobrar o tributo não é a União, são os próprios órgãos de classe. Percebe? O dinheiro aqui não vai nem para os cofres públicos da União, o dinheiro já fica direto com os órgãos de classe. Então, aqui eu tenho a competência tributária na mão da União e a capacidade tributária ativa nas mãos dos órgãos de classe. Entenderam isso?
Tá? Isso é conhecido como parafiscalidade. Tá? Porque o dinheiro vai para um cofre público paralelo ao cofre público do ente que o criou. Tudo bem? Dúvidas? Beleza. Contribuição de iluminação pública. O que é a contribuição de iluminação pública? Lembra que eu falei uma passada para vocês? O Serviço Municipal de Iluminação Pública não é um serviço específico, muito menos divisível, porque não tem como você especificar quais são as pessoas que se beneficiam dele. Em verdade, a iluminação pública, né, todas as pessoas se beneficiam desse serviço. Então, toda vez que os municípios quiseram instituir taxa de iluminação pública, os tribunais afirmaram que essas taxas elas eram inconstitucionais. Por que as taxas de iluminação pública foram declaradas inconstitucionais pelos tribunais? Porque essas taxas, o serviço de iluminação pública não é um serviço específico e nem divisível. Bom, mas os municípios fizeram um lobby no Congresso Nacional, como eu já mencionei ela passada para vocês, e fizeram aprovar uma emenda à Constituição Federal que criou uma nova figura tributária, uma figura chamada de contribuição de iluminação pública, também conhecido como COSIP, né? Contribuição de iluminação pública. E essa contribuição ela está sendo cobrada pelos municípios. E essa contribuição, por enquanto até agora, o Poder Judiciário não disse que é inconstitucional, apesar de nós termos várias ações questionando a constitucionalidade dessa contribuição, que é um verdadeiro monstrengo jurídico tributário, porque ela não se encaixa nas figuras tradicionais de tributos existentes no nosso ordenamento jurídico. Mas ela está aí, está sendo cobrada pela grande maioria dos municípios. Aí vem a pergunta, né? Por que um serviço público que não é específico não pode ser critério material de taxa? Porque, veja bem, se ele não é específico, eu não sei quem é que se beneficia daquele serviço. Se eu não sei quem é que se beneficia daquele serviço, eu não sei de quem eu vou cobrar. E aí, professor, como é que faz com a contribuição de iluminação pública? A Constituição deu uma solução. A Constituição fala que a contribuição de iluminação pública pode ser cobrada da conta de luz. Então, aí ela já indica, né? Quem tem conta de luz vai ter que pagar a contribuição de iluminação pública. Tudo bem? Dúvidas? Bom, por último, nós temos os empréstimos compulsórios. E a competência tributária dos empréstimos compulsórios, ela é exclusiva da União. Tá ok? Então, vamos lá. Taxas e contribuição de melhoria. Competência comum. Todas as pessoas políticas podem instituir esses dois tributos, desde que, para o primeiro caso, ele exercite um poder de polícia ou preste um serviço público específico e visível, e, no segundo caso, desde que ele realize uma obra pública e, em decorrência dessa obra pública, nós tenhamos a valorização do imóvel. Contribuições sociais, competência da União, com uma única exceção, que é a contribuição previdenciária dos funcionários públicos, que poderá ser tributada através de uma contribuição instituída pelos estados, pelos Distrito Federal e os municípios, caso essas pessoas políticas venham a criar institutos de previdência para os seus funcionários públicos. Contribuição de intervenção do domínio econômico e contribuição de interesse das categorias profissionais, competência exclusiva da União. Contribuição de iluminação pública, competência dos municípios e do Distrito Federal. E os empréstimos compulsórios, competência também exclusiva da União. Dúvidas?
Professor, pode repetir o que significa ECOM? ECOM. Contribuição de intervenção do domínio econômico. Esse ECOM aqui é econômico, na verdade, tá? Aí o exemplo que o senhor deu para a gente foi combustíveis, professor? Seria isso? Isso? Então, a CID Combustíveis, acho que na aula passada eu falei muito rapidamente sobre ela, né? Então, vamos lá. A CID Combustíveis é uma contribuição que é assim, a União, ela elege um setor da economia. E esse setor da economia vai ter que pagar a CID. E o dinheiro arrecadado com a CID vai ser utilizado pela União para melhorias que vão beneficiar esse setor da economia. Ok? Então, tem o CID Royalties, CID Tecnologia, tem vários tipos de CID, tá? Então, se eu pago royalties, né? É porque eu estou usufruindo de uma tecnologia que vem de fora do país. Aí eu pago a CID Royalties e esse dinheiro vai ser revertido para esse setor da economia que está pagando essa CID para que ela para que ela se desenvolva e não precise mais pagar o royalties, percebe? A CID mais famosa é a CID Combustíveis, que está prevista na Constituição Federal, foi introduzida ali através de uma emenda à Constituição, e ela permite a cobrança de CID na importação de petróleo e seus derivados. Só que o dinheiro arrecadado com a CID vai ser utilizado, aí sim, na manutenção de projetos rodoviários ou na manutenção de projetos para beneficiar o meio ambiente. Tá? Isso está lá na Constituição Federal. Dúvidas? Pessoal, presta atenção aqui, ó. O artigo 153 da Constituição Federal traz a competência da União, não é isso? O artigo 155, a competência tributária dos estados, de impostos, né? E o 156 de municípios. Então, ó, 153, União. 155, estados. 156, municípios. E o artigo 154? Né? Então, presta muita atenção. No artigo 154, eu vou ter duas competências da União. Tá? O artigo 154 tem o inciso 1 e o inciso 2. Então, no artigo 154, eu tenho duas competências da União que costumam derrubar vocês na prova. A competência residual e a competência extraordinária. Tá? Vamos começar pela competência residual. Então, olha só. A União poderá criar novos impostos e novas contribuições para o financiamento da Seguridade Social, não previstos na Constituição Federal, desde que respeitados 4 quesitos. Então, presta atenção, gente. A competência residual é a única forma de você criar um tributo do Brasil que não esteja previsto no texto da Constituição Federal. E quem pode fazer isso é somente a União. Então, olha só no nosso país, somente a União ela pode criar um tributo não previsto na Constituição Federal. É a chamada competência residual. E essa competência residual da União para criar um tributo não previsto na Constituição Federal, ela envolve impostos e contribuições para o financiamento da Seguridade Social, que é uma subespécie de contribuição social, ok? Agora, preste atenção. A competência residual da União para criar novos impostos
está no artigo 154, inciso 1 da Constituição Federal. Agora, a competência residual da União para criar novas contribuições para o financiamento da Seguridade Social, essa está no artigo 195, parágrafo 4º da Constituição Federal, que é o dispositivo que trata de previdência social. Tudo bem? Agora, para a União criar esse novo imposto ou essa nova contribuição, ela tem que obedecer a 4 quesitos. O primeiro quesito, vejam aí, é de ordem formal, é lei complementar. Então, aqui, nós chegamos ao terceiro e ao quarto caso em que a Constituição Federal exige lei complementar para a instituição de um tributo, que é o exercício da competência residual da União para a criação de um novo imposto ou de uma nova contribuição para o financiamento da Seguridade Social. Então, olha só, quais são as 4 situações em que a Constituição Federal exige lei complementar para a instituição de tributo? Empréstimo compulsório, imposto sobre grandes fortunas, uso da competência residual pela União para a instituição de um novo imposto e o uso da competência residual da União para a instituição de uma nova contribuição para o financiamento da Seguridade Social. Tudo bem? Agora, fora esse requisito de ordem formal, a União também deverá obedecer 3 outros requisitos de ordem material. Quais são eles? O novo imposto ou a nova contribuição para o financiamento da Seguridade Social, instituído pela União, mediante o exercício da sua competência residual, não poderá ser cumulativo com os já existentes. Não poderá ter a mesmo fato gerador ou a mesma base de cálculo dos demais tributos previstos na Constituição. Tudo bem? Então, a União poderá criar um imposto ou uma contribuição para o financiamento da Seguridade Social não previstos no texto da Constituição Federal, desde que a União faça isso por lei complementar e desde que esse novo imposto ou essa nova contribuição não seja cumulativo com os já existentes e não possua o mesmo fato gerador e a mesma base de cálculo dos já existentes. Dúvidas? Beleza. Agora, artigo 154, inciso 2 da Constituição Federal, que traz para nós a competência extraordinária. O que é competência extraordinária? É a competência que a União tem, na iminência, no caso de guerra externa, de criar impostos extraordinários compreendidos ou não em sua competência tributária. Então, veja, gente, no caso de uma guerra, ou na iminência de uma guerra, o país corre perigo. Então, todos os esforços devem ser utilizados para que o Brasil vença a guerra. Então, no caso de uma guerra ou na sua iminência, a União ela pode criar um imposto extraordinário em caso de guerra, e esse imposto extraordinário ele pode invadir a competência dos demais entes. Então, em caso de guerra, eu posso ter um IPVA federal, um ICMS federal, um ISS federal e ITBI federal, percebe? Porque é guerra, gente. Na guerra vale tudo. O país corre perigo. Então, a competência extraordinária, a competência residual, a União pode exercer a hora que ela quiser, mas ela tem que obedecer os 4 quesitos. A competência extraordinária, não. A União só pode utilizá-la se nós estivermos em guerra ou na iminência de uma guerra. Tá certo?
Dúvidas? Tá? Mas na competência extraordinária, a União pode invadir a competência tributária das demais pessoas políticas. Então, a União pode ir lá e pode cobrar um IPVA federal, por exemplo. Pode cobrar um ICMS federal. Tudo bem? Então, a competência extraordinária tem um outro fator relevante. Ela é suprimida gradativamente quando cessadas as causas de sua criação. Então, poxa, a Venezuela ameaça invadir o Brasil. A União vai lá e cria o IPVA federal. Tudo bem. Mas na hora que acaba essa ameaça ou a iminência de guerra acaba, aí a União não pode ficar cobrando IPVA. Percebe? Tudo bem? Digamos que seja uma competência temporária, né? É uma competência temporária, né? Gente, não confundam competência extraordinária da União com empréstimo compulsório, hein? Empréstimo compulsório em caso de guerra, calamidade pública e investimento público de caráter urgente, relevante e interesse nacional. Competência extraordinária é só em caso de guerra, hein? Ok? Agora, diante disso, gente, olha só. Perguntinha que eu destruo vocês na prova com ela. Presta bastante atenção. Se eu perguntar na prova de quem é competência tributária para instituir ICMS, o que vocês vão me responder? Dos estados. Então, se você colocar dos estados, Daniela, você vai ter 0,25, se a nota valer 1 ponto. Sabe por quê? Porque você já esqueceu do Distrito Federal. Tá? Porque a competência tributária para instituir ICMS pertence aos estados e ao Distrito Federal. Agora, a União, ela também vai poder instituir ICMS em duas situações específicas. A primeira situação em que a Constituição Federal permite que a União institua ICMS é caso nós venhamos a ter um território federal. Lembram? Território federal é uma parcela do território nacional que não pertence ao Estado e, portanto, é administrado pela União. E, portanto, quem faz as vezes de Estado lá é a própria União. Então, ela fica com um bônus, com ônus, mas fica com um bônus também. Lá, no território federal, se a União quiser, ela pode instituir todos os tributos de competência estadual. Entenderam? E também, no caso de guerra. Nossa, me deu sono agora. Também no caso de guerra. No caso de guerra, a União também poderá instituir o ICMS, fazendo uso da sua competência extraordinária. Então, olha só. Se eu perguntar na prova para vocês a quem pertence a competência tributária para a instituição dos 3 impostos da competência dos estados, ou seja, do ITCMD, do ICMS ou do IPVA, qual que é a resposta correta, Daniele? Ou Daniela? A rigor, a competência tributária para a instituição do TCMD, do ICMS e do IPVA pertence aos estados e ao Distrito Federal. Porém, em 2 situações específicas, excepcionalmente, a União também poderá instituir os impostos de competência dos estados. Que situações são essas? Primeiro, caso nós venhamos a ter um território federal. E segundo, caso a União use a sua competência extraordinária, em caso de guerra. Tudo bem? Agora, se eu perguntar para vocês na prova,
A quem compete instituir um dos 3 impostos municipais, o que vocês vão responder? Opa, a rigor, a competência para a instituição dos 3 impostos municipais pertence ao município, aos municípios e ao Distrito Federal. A União também, excepcionalmente, poderá instituir em duas situações de impostos municipais. Primeiro, se nós tivermos um território nacional que não seja abrangido por município. Aí, quem vai fazer, às vezes, de município ali é a União, e vai poder instituir imposto municipal. E segundo, é caso a União utilize a sua competência extraordinária e crie um imposto tipicamente municipal no âmbito da sua competência extraordinária. Entenderam? Dúvidas, gente? Dúvidas? Ó, competência extraordinária e competência residual derruba você na prova, tá? Tomar muito cuidado com isso. Tudo bem? Bom, para nós terminarmos esse tema aqui, competência tributária, eu tenho que falar para vocês das características da competência tributária. Tá? Quais são as características... Aí tem uma coisa que eu tenho que falar no final também do simples, tá? Quais são as características das competências tributárias? Aqui, essa aula aqui, se fosse em sala de aula, eu iria fazer um debate com vocês em sala de aula. Por quê? Porque as 3 primeiras características, a indelegabilidade, a incaducabilidade e a irrenunciabilidade, tanto o professor Paulo de Barros Carvalho quanto o professor Roca Rasa, eles concordam. Só que as 3 últimas características, a facultatividade, a inalterabilidade e a privatividade, o professor Paulo de Barros Carvalho não concorda com ela, ok? Apesar do Roca Antônio Carrasa concordar. Então, aqui eu tenho um dissenso, né, na doutrina. Tá? Parte da doutrina entende que 6 são as características da competência tributária e parte da doutrina entende que as características são apenas 3. Então, vamos vê-las. Tá? Gente, me dá só um minutinho só, por favor. Um segundinho. Bom, vamos lá.
Vamos lá. Indelegabilidade. Gente, o que é indelegabilidade? É uma característica da competência tributária que diz que a competência tributária ela é indelegável, ou seja, eu não posso delegar a competência tributária de uma pessoa política para outra. Então, quem tem competência para instituir imposto de renda? A União. A União não pode delegar isso aos estados, percebe? A competência tributária ela não pode ser delegada de uma pessoa política para outra. Tá? Isso aí é bem intuitivo, né? Indelegabilidade. E aceita pela doutrina. 2, incaducabilidade. O que é caducabilidade? É a perda do direito pelo seu não exercício após um determinado lapso temporal. Então, o direito, quando a gente fala que o direito caducou, é porque o seu titular não o exerceu. Então, se o seu titular não exerceu o direito, ele caduca. Aqui não tem caducabilidade, né? O imposto sobre grandes fortunas, até o momento, não foi exercido pela União ainda, né? A União não exerceu o direito de criar o imposto sobre grandes fortunas. Mas ela nem por isso perdeu esse direito, percebe? Então, não é porque a pessoa política não exerceu a sua competência tributária que ela vai perder a competência tributária. Porque esse direito é incaducável. Irrenunciabilidade. A pessoa política não pode renunciar à competência tributária, percebe? Ela não pode renunciar, ela não pode chegar e falar assim, eu não quero mais. Não pode ser votada uma lei no município de Taubaté dizendo, o município de Taubaté renuncia ao direito de instituir ISS. Não pode, tá? Isso não pode ser feito. Tudo bem? Irrenunciabilidade. Agora, facultatividade. Gente, posso fazer uma pergunta para vocês? A Constituição Federal, quando confere competência tributária para uma pessoa política instituir um tributo, isso é um direito que a pessoa política tem ou é uma obrigação que a pessoa política tem? O que vocês acham? É uma faculdade ou é um dever? Professor, pode Eu acho que é repetir uma para mim? faculdade. Quando a pessoa política, né, é detentora de uma competência tributária, essa competência tributária é uma faculdade que a pessoa política tem, ou seja, a pessoa política exerce a sua competência tributária, institui o tributo se ela quiser, ou ela tem a obrigação de fazer isso? Deve ser facultativo. Uma faculdade. Uma sanção, né? Porque a União não instituiu um imposto sobre grandes fortunas. Perfeito. No caso da União, é uma faculdade, né? Porque ela institui imposto sobre grandes fortunas e está tudo certo, entendeu? Agora, nós vamos ver, Daniele, quem foi fazer o trabalho aí da lei de responsabilidade fiscal, a lei de responsabilidade fiscal, ela fala que se a pessoa política não exaurir a sua competência tributária, ou seja, se a pessoa política não instituir todos os tributos da sua competência, ela não pode receber verba da outra pessoa política, verba voluntária. E isso foi muito discutido até no Supremo Tribunal Federal. Estão entendendo o que eu estou falando? A lei de responsabilidade fiscal ela fala assim, se o município não instituir ISS, ele não pode receber uma verba voluntariamente da União. Porque para receber dinheiro de uma outra pessoa política, ele tem que primeiro exaurir a sua competência tributária. E fora isso, tá? Existe um outro problema, que é com relação ao ICMS. Que como o ICMS incide sobre operações de circulação de mercadoria, e essas operações muitas vezes começam num estado e terminam no outro, então a doutrina entende que no caso do ICMS, os estados são sim obrigados a instituir o ICMS. Tá ok? Então, olha só que interessante.
para o professor Roque Antônio Carrasa, a facultatividade é uma característica da competência tributária, com uma única exceção, que é o ICMS. Para o professor Paulo de Barros Carvalho, a facultatividade ela não é uma característica da competência tributária porque ela possui uma exceção. O professor Paulo ele fala assim, se tem exceção, então eu não posso dizer que a facultatividade é uma característica que compreende toda a competência tributária, porque tem exceção. Para o professor Roque Carrasa, a exceção confirma a regra. E para o professor Paulo de Barros Carvalho, a exceção destrói a regra. Tudo bem? Vocês vejam que são questões doutrinárias, né? Porque, a rigor, a doutrina entende que a competência tributária é, sim, uma faculdade e não uma obrigação da pessoa política, com exceção do ICMS. Tudo bem? Dúvidas? Beleza. Inalterabilidade. Gente, o que é inalterabilidade? Eu posso alterar a competência tributária? Eu posso alterar a competência tributária de uma pessoa política para outra? O que vocês acham? Eu acho que não, porque está previsto na Constituição, né? Não, mas, o Daniele, eu posso fazer uma emenda à Constituição? A não ser que faça uma emenda, é. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu posso fazer uma emenda à Constituição e alterar a competência tributária do ITR, tirando-o da União e entregando-o aos municípios? O que você acha? Eu acho que sim. Se tiver uma emenda, sim. Mas Não alguém é aí- cláusula pétrea, né? Não é cláusula, até que eu saiba, não é cláusula pétrea, então pode ser. O que é, André? Foi o que a Dani falou, foi o que eu falei. De não ser uma cláusula pétrea. Quais são as cláusulas pétreas? Os direitos e garantias fundamentais, o voto secreto, universal, periódico e direto, A forma federativa. separação dos poderes e a forma federativa do Estado. Percebam? Quando eu falo em forma federativa do Estado, eu estou falando na coexistência de várias pessoas políticas com autonomia constitucional. E dentro dessa autonomia constitucional, eu tenho autonomia financeira. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, gente, porque é o seguinte, se eu alterar a competência tributária do tributo de uma pessoa política para outra, mas se essa alteração não minar a autonomia financeira de uma pessoa política, eu não vejo problema. Agora, se essa alteração minar a autonomia financeira da pessoa política, daí eu acho que nós podemos ter problema. Então, veja só, tirar o ITR da União e entregá-lo aos municípios, será que fere o Pacto Federativo? Não. Pelo contrário, eu acredito que fortalece o Pacto Federativo. Por quê? Porque a União não está nem aí para o ITR. A União arrecada muito pouco o ITR. A União não quer saber de ITR. Agora, para os municípios, poderia ser uma nova fonte de renda. Eu acho que é muito interessante essa alteração. Tirar o ITR da União, entregá-lo aos municípios, eu acho uma questão muito interessante. Porque não é melhor o município tributar a propriedade rural? Quem é que conhece melhor a zona rural do que o próprio município, não é verdade? Pô, a União não entende disso. Aliás, Isabel, na última proposta de reforma tributária, tinha a proposta de tirar o ITR da União e entregar ao município. Mas aí veio o lobby dos ruralistas e essa alteração não saiu. Porque... Mas, professor, olha, eu sou propriedade rural. Você é proprietária rural. Mas eu
Inclusive, eu tenho que fazer ETR até sexta-feira, É entendeu? verdade, o prazo termina dia 30, né? Entendo. Então, Eu só que até que eu gostaria, porque a estrada é aquela bagunça, o prefeito não dá atenção, o lixo não tem lixeiro na parte de casa, e tudo por aí vai. então, quanto que você paga em ITR? Mal lhe pergunte. Baratinho, né? R$ 10. Quanto? R$ 10. Mano, 10. R$ 10, não é? Porque a área é totalmente aproveitável, né? Eu estou dentro da lei, não estou, professor, de maneira alguma, não tem falcatrua aí, não. Aí eu posso falar de coração limpo. Pelo amor de Deus. Verdade, é porque tudo é aproveitável. Não, mas Paga quem. então, Estou mas fazendo veja certo, bem, professor? mas todo mundo coloca lá que a área é aproveitável, né, para diminuir o valor do TR, e a União não fiscaliza, percebe? Por quê? Porque a União não está nem aí com esse imposto. Agora, se ele passasse para a mão dos municípios, aí eu acho que seria muito mais interessante, que aí eu poderia ter uma cobrança muito mais efetiva. Aliás, eu não sei se vocês sabem, mas metade do que a União arrecada com o ITR vai para o município. E a Constituição permite que o município celebre um convênio com a União. E se o município celebrar um convênio com a União, o município passa a exercer a capacidade tributária ativa. E o município passa a cobrar o ITR. E aí o dinheiro fica todo para ele. Olha que interessante. Né? Esse é um outro exemplo de dissociação entre a competência tributária e a capacidade tributária ativa, o ITR. Quem tem competência para instituir o ITR, mediante lei, é a União. Mas, se o município quiser, ele firma um convênio com a União, ele passa a cobrar o ITR e ele fica com todo o dinheiro arrecadado com o ITR. Professor, e aí justifica que eu estou pensando aqui, por exemplo, aquelas cidades, Lucas do Rio Verde, lá no Mato Grosso, que é um dos maiores produtores de soja. Lucas é uma cidade riquíssima, em que pese ela tenha 150 mil habitantes, talvez, mas ela é uma cidade muito rica. Eu acho que também por conta dessa arrecadação do imposto, né? Sobre a propriedade rural. Mas é pequena, Dani. Apesar de a cidade é rica porque o agronegócio gera muito riqueza para a cidade, entendeu? Mas eu tenho certeza que a arrecadação com o ITR é pequena, porque, como a Isabel falou, na legislação do ITR, e aí eu acho legal, né? Se você tiver uma propriedade rural sem uso, o ITR é mais alto que se você tiver uma propriedade rural com uso, entendeu? Só que é claro que todo mundo coloca que tem uso, né? Todo mundo coloca que tem uso. Fala que é pasto. Pronto, está usando, entendeu? Só que se essa competência fosse exercida pelos municípios, eu vislumbro aí uma possibilidade de aumento da arrecadação pelos municípios, percebe? E para a União não vai feder nem cheirar, porque o dinheiro que a União arrecada com o ITR não significa nada. Aliás, a metade já vai para o município mesmo. Então, para mim, faria muito mais sentido entregar o ITR para os municípios. Mas, como eu disse, a bancada ruralista não pisou lá e não deixou. Então, olha só, a inalterabilidade é uma característica da competência tributária? Não sei. Ela é uma característica, eu posso ter alteração, desde que essa alteração não seja tendente a abolir o Pacto Federativo. Por exemplo, tirar o ICMS dos estados e entregar o ICMS para a União. O que vocês acham? Isso poderia ser visto como uma medida que tende a ferir uma cláusula pétrea. Por quê? Porque o ICMS, como eu falei para vocês, ele depende, os estados, como eu falei para vocês, dependem do dinheiro arrecadado com o ICMS. Entenderam? Porque é a maior arrecadação, o senhor falou, né? Não. Aliás, essa é a briga, porque o ICMS é uma guerra fiscal enorme entre os estados. Para acabar com essa guerra fiscal, tem que federalizar o ICMS, mas esse é o problema. É um tributo de competência dos estados e que dá autonomia financeira para os estados. Retirá-lo dos estados pode ferir uma cláusula pétrea. Entenderam?
Então, novamente, aqui eu tenho um dissenso na doutrina, que o Carrasco entende que a notabilidade é uma característica desde que não fira a cláusula pétrea. E o Paul de Barros fala que não é uma característica, porque se ferir uma cláusula pétrea não pode. Tá? E, por último, a privatividade. Privatividade é quando aquele tributo só pode ser instituído por aquela pessoa. E, gente, privatividade, tá? É uma característica de alguns tributos, não de todos, concorda comigo? Nós acabamos de ver o quadro aqui, né? Ó. Taxa e contribuição de melhoria pertence a todos. Empréstimo compulsório é privativo da União. CID é privativo da União. Mas nem todos são privativos, percebe? Aí, novamente, nós temos a discussão. O professor Paulo de Barros Carvalho fala que a privatividade não é uma característica da competência tributária, porque nem todas as competências são privativas. Já o Roque Antônio Carrasco entende que é uma característica da competência tributária que possui exceções. Tudo bem? Dúvidas? Tá. Só para a gente terminar aqui, vocês já ouviram falar do princípio do tratamento favorecido às empresas de micro e pequeno porte? Então, é assim, essa aqui é a última aula do semestre que vem, tá? Na última aula do semestre que vem, eu vou explicar para vocês como é que funciona o princípio do tratamento favorecido às empresas de micro e pequeno porte. Esse princípio, ele visa conferir um tratamento tributário favorecido às empresas de micro e pequeno porte. Visa reduzir a carga tributária dessas empresas. Tá ok? E aqui eu tenho o artigo 146, inciso 3, a linha D e parágrafo único da Constituição Federal, que presta atenção. A União poderá instituir um regime tributário único. Porque, gente, vocês já ouviram falar do Simples? Então, o Simples é fruto do tratamento favorecido às empresas de micro e pequeno porte. Porque o Simples é um sistema simplificado de arrecadação tributária para essas empresas, para reduzir a carga tributária dessas empresas. Tá ok? E o Simples, ele aglutina vários tributos, tá? As empresas têm que pagar imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, ICMS, contribuição previdenciária, e elas vão lá e pagam o Simples e quitam todos esses tributos. Só um pouquinho só um segundinho. Então, as empresas, quando elas estão no Simples, ao invés de elas pagarem vários tributos, elas acabam pagando um só. E esse um só que elas pagam, quitam todos esses tributos. Eu vou explicar isso lá na frente para vocês com mais detalhes, ok? Então, se a minha empresa está no Simples, eu não tenho que pagar imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS. Eu pago um tributo só que aglutina todos esses. E aí o que acontece? A Lei Complementar 123, com a permissão do artigo 146 da Constituição, ela criou um regime simplificado de tributação que engloba o ICMS estadual e o ISS municipal. Então, veja, para as empresas de micro e pequeno porte, o ISS e o ICMS vai ser determinado pela União através do Simples, e não pelos estados, pelos municípios. Não sei se ficou claro isso para vocês. Porque é difícil explicar isso, porque isso é uma coisa muito específica que vocês vão ver lá na frente. É porque a gente acabou de ver, né, professor, que o município que vai instituir o ISS, agora vem, nesse caso, a União que estabelece. Né? Então, por exemplo, se eu tiver uma empresa prestadora de serviços e eu tiver enquadrada pelo Simples, eu não vou pagar ISS para o município. Eu vou pagar o Simples para a União e um pedaço desse Simples que eu pago para a União remete para o município a título de ISS. Entenderam como que funciona? Se eu for um comerciante e eu estiver enquadrado pelo Simples,
Eu não vou pagar ICMS para o Estado. Eu vou pagar o Simples para a União e um pedaço desse Simples que eu pago pela União volta para o Estado a título de ICMS. Tudo bem? Dúvidas? Alguma dúvida, pessoal? Alguém quer fazer alguma colocação? Nada? Até o INSS, né, professor? Já Hã? está embutido. INSS. Mas o INSS já é de competência da União, né, Isabel? Não, mas tá embutido até o INSS. Na última aula do ano eu vou explicar isso para vocês. Tá bom? Professor, Oi. você falou que o Simples ele é cobrado pela União, aí uma parte dele volta para o Estado a título de ICMS, certo? Isso. Tá. E se a empresa for prestadora de serviço? Então, é assim. Vai volta Sim. também? Então, o Simples, Daniel, tem vários anexos, são várias tabelas, entendeu? Uhum. Se você for comerciante, você vai entrar na tabela do comerciante, que eu acho que é a tabela 1, e aí você vai recolher o Simples para a União, e a União vai devolver um pedaço para o Estado a título de ICMS. Se você for Antigamente- um prestador de serviço, aí tem a tabela 3, 4 e 5. Aí você vai cair uma dessas 3 tabelas. Aí, quando você Entendi. recolhe, o dinheiro vai para a União e a União devolve um pedaço aí para o município a título de ISS. Entendi. E Obrigada. não para o Estado a título de ICMS, entendeu? Uhum. Dúvidas, O pessoal? comércio pagava 4%, professor. Quando é comércio, quando era comércio e prestação de serviço, daí é 6%, 4% mais 2%. Exatamente. Se eu sou microempresário, né? Se eu sou comerciante, eu pago 4%. Um pedaço desse 4% volta para o Estado, a título de ICMS. Se eu sou microempresário prestador de serviço, eu vou pagar 6%. Mas um pedaço desse 6% não vai para o Estado, volta para o município a título de ISS. Tudo bem? Dúvidas? Ou seja, né? Os estados e os municípios, eles perderam a competência tributária para tributar as empresas que estão no Simples, com relação a ISS e ICMS. Essa competência agora é da União, através de lei complementar. Tudo bem? Dúvidas, pessoal? Bom, se ninguém tiver dúvida, eu agradeço a presença de todos e tenham um bom dia. Eu dou por encerrada a aula. Muito obrigado. Obrigado, professor. Obrigada, Tchau, tchau. professor. Obrigado. Obrigada, professor. Até logo. Boa semana.